6 minutos. Por favor, quem estiver ao vivo me avisa. Identifiquem-se, por favor. Diniz, boa noite. Vinícius Lúcio, Central do Timão. Um jogo bastante pegado, bastante duro, um 0x0 com poucas oportunidades, que coloca o Corinthians nesse momento com a vitória do Cruzeiro dentro da zona de rebaixamento. Qual o nível de preocupação que você tem quando enxerga o Corinthians com essa potência brigando dentro do Z4? Primeiramente, boa noite. Essa é uma preocupação que eu tenho, que todo mundo tem que ter, de tirar o Corinthians rápido, não só da zona de rebaixamento, mas andar para cima na tabela. Eu não posso falar para trás, né? A gente teve um jogo atípico contra o Palmeiras, a gente jogou a maior parte do jogo com um jogador a menos e uma boa parte com 2 a menos, então foi um resultado que, pelas circunstâncias do jogo, foi ok em casa. E hoje aqui é difícil jogar aqui, pela sequência de jogos que a gente tem tido. Eu optei para mexer menos no time, para deixar um pouco mais de conjunto, mas o Vitória, nesse momento da competição, um dos melhores mandantes. Eles tinham 5 jogos em casa, 4 vitórias. Tinha perdido só para o Flamengo 2-1, tinha ganho os outros 4 jogos. É um jogo diferente aqui, o gramado é alto, é seco e não favorece muito o jogo de construção, mais rápido. No segundo tempo, eu acho que o primeiro tempo a gente foi muito pouco agressivo. Conseguiu se defender bem, mas teve muito pouca circulação. No segundo tempo, com as trocas, o time foi melhorando. Ganhou um pouco mais de vitalidade, um pouco mais de jogador com drible também. A gente poderia ter feito um gol, mas acho que o resultado da partida reflete o que aconteceu no jogo. Diniz, boa noite, Mendo da ESPN. Prazer te ver. Prazer. Você falou sobre toda essa questão do ambiente, né, do gramado, também da sequência, talvez um cansaço, mas você considera que esse jogo foi, pensando na performance do time, foi um nível abaixo do que vinha, principalmente na Libertadores, essa partida de hoje contra o Vitória? Tecnicamente, sem dúvida nenhuma, foi a pior partida desde que eu assumi o time, mas tinha uma certa previsibilidade pelo número de jogos sequenciais, pelo tipo de gramado que é aqui e o momento que o Vitória vive, principalmente jogando em casa. A gente no segundo tempo, depois do segundo tempo a gente começou a ter um pouco de um jogo mais parecido com aquilo que eu gostaria que o time fizesse o tempo todo, nos últimos 20 minutos do jogo, ali, nos últimos 25, com as trocas mesmo. Mas era um jogo que tecnicamente a gente foi abaixo e ao mesmo tempo defensivamente foi muito bem, que é uma coisa que a gente tem que melhorar, o repertório ofensivo do time em todas as partidas, inclusive essas, como foi com o Vitória, que a gente vai pegar outros campos parecidos durante o campeonato, na Libertadores também fora de casa, e a gente tem que produzir mais. Diniz aqui, ó, Matheus Pujoli, Portal Meu Timão. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esses jogos que você repetiu a mesma escalação, porque tem um lado positivo, que é o entrosamento, mas tem um lado negativo, que é o desgaste. O Corinthians tem uma sequência bem complicada com Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Fala um pouco sobre essa sequência e até que ponto você vai conseguir repetir o time, tendo em vista o calendário apertado do futebol brasileiro. Como eu disse na última entrevista, o jogador não é só músculo e osso, mas também é músculo e osso, né? E outras coisas. E a gente vai avaliando, junto com o departamento de fisiologia do clube, e conversando com os jogadores para a gente ver a melhor estratégia para poder colocar os jogadores em campo. Então, esperar passar hoje é uma sequência muito dura, principalmente esses últimos jogos. A gente jogou com menos, nem no caso de hoje, com menos de 72 horas de recuperação, com viagem, com outro tipo de clima, com outro tipo de campo. Então, é uma coisa que a gente vai pensar amanhã, a gente tem amanhã e depois de amanhã, para escolher o melhor time para jogar contra o Barra e também pensar na sequência da temporada, que logo depois a gente tem o Vasco em casa. Diniz, boa noite. Felipe Cury, da TV Globo. Nessa sequência de 2 partidas por semana, você não tem muito tempo para trabalhar a equipe, para treinar. Eu queria saber qual a importância das partidas na formação desse time que você está montando nesse momento, né? Não, é muito importante, porque a gente tem treinado nos próprios jogos. Então, uma das coisas de não trocar muito o time nesse primeiro momento é que as informações táticas de correções, você começa a trocar muito, você começa a perder algumas coisas. Você ganha algumas coisas, que no caso de hoje, você ganha vitalidade. Então, é uma coisa de você perceber o que está faltando. Tem jogador que jogou os 4 jogos e conseguiu performar bem hoje. O caso do Gabriel Paulista, por exemplo, o Matheus Bidu, não tiveram nenhum problema de jogar com uma certa naturalidade o jogo. E tem jogadores que sentiram um pouco mais e uns sentem um pouco menos. É uma engenharia que a gente tem que levar todos os componentes
em consideração para ir escalando o time. Eu sou um cara que eu gosto de repetir time, já falei, mas não é que eu gosto de repetir, que eu vou repetir sempre o time. Eu vou avaliar e ver qual que o time, quando a gente vai juntar, considerar todos os fatores, colocar o melhor time para poder ter uma chance maior de ganhar. Professor, Matheus Quintino, Rádio Craque Neto, queria perguntar para você sobre a escolha. Hoje você não tinha o André, aí você colocou o Breno Bidon fazendo a posição do André praticamente ali lado a lado com o Ranieri. E aí você colocou o Carrijo, que estava substituindo o André, mais aberto pela direita. Queria saber sobre por que dessa escolha de mudar o Bidon de posição do que ele estava fazendo nos últimos 3 jogos aí com você. E também no segundo tempo, quando o Pedro Milan sai, você coloca o Carrijo para jogar de lateral direito. Foi algo circunstancial ou você acredita que ele pode fazer essa função também? Obrigado. Hoje foi circunstancial, mas no fundo ele já entrou contra o Palmeiras de lateral direito, quando o Mateuzinho foi expulso. E ele é um jogador, talvez o jogador mais polivalente do time. Ele já jogou de lateral em outros tempos na carreira dele. E é um jogador que passa muita confiança, que tem muito domínio das posições no campo. E ele treinou também de lateral, não foi uma improvisação. Ele era uma das possibilidades. O Pedro estava um tempo sem jogar. E a gente treinou um pouco, sabia que ele ia ter dificuldade também para aguentar o jogo todo. E pode ser uma possibilidade. Não é que ele falando que ele vai jogar ali, mas se eu achar que ele tem que jogar, ele foi o melhor momento do time, inclusive, foi quando ele foi para a lateral, uma das coisas, e com a entrada dos outros, que é o Caio César entrou com muito vigor físico, o Jesse também entrou bem, e a dupla de volantes também, quando trocou, que os jogadores estavam muito desgastados. Eu acho que deu uma sentida um pouco no volume de partidas que a gente está tendo sequencialmente. E, na verdade, o Bidon, a posição dele, ele é um camisa 8, 8,5. Assim, ele também sabe jogar de 10, jogar aberto, como ele jogou, mas entrando, que é a posição que ele jogou mais comigo. Mas ele já jogou até de 5 aqui, o Bidon. Eu lembro quando eu joguei uma vez contra o Corinthians, eu acho que era o Antônio Oliveira, o Bidon acho que jogou de 5, se eu não me engano. Então, ele é um jogador que sabe fazer a função, ele não jogou fora da posição. Talvez a posição de 8, acho que é a posição que ele mais atuou, talvez no campo profissional, contando profissional e base. Diniz, Davi, da Rádio Coringão. Você é um técnico que gosta muito da posse de bola. Só que hoje, no primeiro tempo, principalmente, o Vitória teve muito mais posse de bola que o Corinthians. Isso é mérito da equipe do Vitória mesmo, desgaste do time ou uma mudança de estratégia? Obrigado. Eu acho que as 3 coisas. Eu acho que tem mérito do Vitória, tem uma proposta da gente também de saber aguardar. Era para a gente ter pressionado mais o Vitória no primeiro tempo. Mas é o que eu falei, quando você começa a mexer no time, eu cheguei faz menos de 2 semanas, não faz nem 2 semanas, nem 10 dias que eu cheguei no clube. Aí você começa a mexer, os gatilhos de pressão já não ficam tão sincronizados. No segundo tempo a gente ajustou um pouco isso, começou a pressionar mais rápido, começou a ter mais a bola. Mas pressionar de qualquer jeito, você acaba ficando exposto. Então o time soube ler que não estava achando os momentos certos para pressionar e fez uma marcação um pouco mais conservadora. Isso contribuiu para a posse do Vitória, um pouco também por conta da própria qualidade do Vitória, e eu acho que o gramado ele é o oposto do que o Corinthians é acostumado a jogar lá na Neoquímica Arena. O campo fica campo duro, campo alto e campo seco, né? E não favorece muito o jogo que a gente gosta de jogar. Professor Fernando Diniz, boa noite. Lincoln Ariage, da Rádio Itatiaia. Você falou aí da sequência de jogos, são diversos campeonatos agora. O Corinthians vai estrear agora na Copa do Brasil contra o Barra, né? O time da terceira divisão tem a possibilidade de você mudar um pouco a equipe, poupar jogadores titulares, considerados titulares, até porque o Corinthians também é o atual campeão, né, da Copa do Brasil. O que é que você tem para falar dessa estreia do Corinthians? Não, é uma possibilidade, mas não é uma certeza. A gente vai, como eu disse anteriormente, a gente vai avaliar. A gente tem amanhã e segunda-feira para ver qual que é a melhor estratégia para esse jogo do Barra. Ok, gente. Obrigado, professor. Por hora o Garro.